Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está na mesa de trabalho de todo mundo aqui que nos assiste, com certeza. Algo que já virou ferramenta quase que indissociável do dia a dia de quem trabalha especialmente com tecnologia, que é a inteligência artificial. Mas enquanto talvez a maior parte de vocês utiliza isso como ferramenta de trabalho, como meio para agilizar processo, para otimizar tempo, tem gente que está pensando em como transforma isso em modelo de negócio, em produto, e utiliza esse recurso para otimizar toda uma área de relacionamento com o cliente, de atendimento, de contato. E só que não dá para fazer isso de qualquer maneira, tem que fazer isso realmente com muita inteligência por trás. Para a gente conversar sobre como é que se vende inteligência artificial, eu trouxe um amigo pessoal, ele hoje é diretor da Contato Seguro em Porto Alegre, e esse papo poderia ser sobre churrasco, poderia ser sobre futebol. Antes de entrar nas câmeras aqui, a gente estava falando sobre amor, sobre encontrar a pessoa amada e construir uma jornada ao lado da pessoa amada, mas podemos marcar outros episódios para falar sobre esses temas, mas hoje especificamente sobre inteligência artificial. Edu Fátio, cara, seja muito bem-vindo, que bom te reencontrar e que bom te ver tão bem. Boa, obrigado, Davi. Prazer estar contigo novamente. Agora nesse modelo novo aqui de, de conversa, né? Para mim é uma novidade. Mais uma vez, assim, muito legal tá acompanhando a tua jornada, né? Enfim, a gente tá fazendo uma reflexão antes de chegar aqui. Há quanto tempo a gente se conhece? Já são aí 6, 7 anos. A gente viveu muita coisa junto, um período muito intenso. E bom estar aqui contigo hoje para, enfim, bater um papo aí. Não sou uma autoridade, uma grande referência em IA, estou estudando muito sobre isso. Para mim seria mais fácil falar sobre churrasco que sobre futebol, tá? É legal. Bom, primeiro, o modo como a gente se conhece, né? Nós trabalhamos juntos e o Edu, ele é bem mais novo do que eu. E era um momento que eu liderava sozinho uma área comercial enorme. E em dado momento foram contratadas duas lideranças e o Edu chega, muito mais novo, e me dá uma aula. Aulas magnas sobre gestão de pessoas, gestão comercial. É, provavelmente o melhor coordenador comercial com quem eu já tive contato, falo isso sem menor demagogia. Aprendi muito sobre simplificar processo, não tentar florear demais e focar no resultado. Se hoje a gente tem dentro da Dom, a gente trabalha com três pilares, né? Estratégia, performance e resultado. E o resultado, muito do resultado eu aprendi foi contigo, na maneira como tu olha os recursos que são disponíveis e como que eu transformo isso em resultado prático. Que no fim das contas, eu posso fazer o melhor processo do mundo, se não trouxer resultado, ele não vale de nada, né? E quando tu fala assim, não sou exatamente uma autoridade em A, eu tendo a crer que ninguém ainda é, né? Acho que ninguém ainda é, porque é uma ferramenta muito nova, que abre uma série de portas, mas que a gente está aprendendo com ela. Me conta um pouco, Edu, antes da gente chegar na IA exatamente, como que é a tua trajetória para chegar na Contato Seguro? Qual é a tua porta de entrada? Como que tu entra como uma liderança e se torna diretor, até a gente chegar nessa vertical, que é uma vertical nova dentro da Contato Seguro, né? Sim. Cara, a minha história com o Contato Seguro, ela é de longa data, assim, né? Eu conheço a turma ali há mais ou menos uns 10, 12 anos. Muito antes, inclusive, da gente trabalhar junto, eu trabalhava numa empresa que prestava um serviço para Contato Seguro, então já tinha uma proximidade. E até brinco lá com um dos sócios, né, o Diego, que foi quem me puxou lá para contato. A gente namorou algumas vezes, mas o casamento saiu na terceira ou na quarta tentativa ali, né, da relação. Inclusive, antes de ir para Envolves, eu tinha um convite para ir lá, não era o momento e tal. Eu acho que hoje, mais maduro, profissionalmente, pessoalmente falando, acho que encaixou bem, assim, com a minha chegada até lá, né? Então, eu tô na empresa aí há mais ou menos uns 3 anos. Eu entrei para cuidar de um produto novo que se chama Compliance Station. Nada a ver com inteligência artificial, apesar de poder usar a inteligência artificial para fazer muitos recursos assim dentro da solução. E aí fui cuidar dessa vertical de compliance, que ele parece um tema complexo, burocrático, novo, mas ele está presente no dia a dia de todas as empresas, né? Seja através
de condutas, as melhores condutas dentro de um ambiente de negócio. Agora com temas que está super em alta de canal de denúncia, canais de acolhimento por conta de leis, né, ou normas que têm surgido aí. Enfim, e nos últimos 9 meses passei a me dedicar exclusivamente para esse projeto que a gente está chamando de Agentes de IA, né, que nós vamos falar um pouquinho mais aí ao longo da conversa. Por isso que eu digo, ainda não sou uma referência, talvez eu vá ser no futuro, mas concordo contigo, né? Acho, não é que não existam referências, mas acho que o mercado ainda carece de coisas mais concretas, né? Tem muita especulação, tem muito achismo, tem muita tese. Então a gente se depara toda semana com uma coisa nova, com um fornecedor novo, com um concorrente novo, com uma tecnologia nova, né? Com uma ideia diferente. Então a gente também não pode ficar muito ansioso e achar que vai conseguir fazer tudo e não fazer nada, né? Então tem que ter muita maturidade, responsabilidade com o que a gente vai fazer com essa tecnologia nova. Dá uma ansiedade, né? Em muita gente, às vezes a gente quer tanta coisa surgindo o tempo inteiro. Como que eu filtro? Como que eu aproveito todo esse recurso que está chegando para transformar isso em algo que vai ajudar no meu dia a dia, vai ajudar meu cliente, vai ajudar meu negócio? Tu começa trabalhando com compliance, com governança. Em que momento um negócio que é voltado para governança identifica um potencial de negócio em IA? Quando fala em agente de IA, hoje eu tenho a minha agente de IA lá dentro do ChatGPT, eu posso criar dentro do Gemini. Qual é a diferença? Antes, vamos falar por passo. Como que tu enxerga, como que a Contato Seguro enxergou na IA, na construção de agentes de IA, uma oportunidade de negócio, transformar isso numa vertical? Pô, legal a pergunta. Vou trazer um pouquinho do histórico da empresa, né? A empresa tem quase 20 anos de atuação e o core business dela sempre foi canal de denúncia, né? Então, muito antes de lei anticorrupção, as empresas nem queriam falar sobre esse tipo de tema, né? Nem de graça as empresas queriam contratar um canal de denúncia. Hoje, basicamente, quem tem mais de 80 funcionários é obrigado a ter por conta da nossa legislação. Mas imagina que a gente faz esse papel, Davi, de ouvir pessoas há 20 anos, né? Então a gente tem uma estrutura hoje muito robusta e qualificada com advogados, psicólogos, trilingue, para fazer atendimento 24/7 para ouvir relatos das pessoas, né? Irregularidades dentro de ambientes profissionais, problemas de conduta, né? Como assédio moral, eventualmente sexual. Então, isso nos torna hoje uma empresa referência em escutar, né? E somado isso ao movimento de vanguarda que foi feito, ou de inovação, de trazer um tema para o mercado que estava muito forte fora do Brasil, mas trazer isso para cá. Então, como inovação, então pega o pilar de escuta e de inovação, a gente viu como que o mercado está se posicionando para frente. E hoje, já com a tecnologia de inteligência artificial de fala, a gente pensou, poxa, por que a gente não pega o que a gente é melhor em ouvir, né? E traz essa inovação da fala e bota isso para dentro do nosso negócio. Então, inicialmente, se pensou muito em criar os agentes para fazer parte do que hoje a gente faz, né? De atendimento de canais de escuta, que denúncia, ouvidoria, acolhimento. E aí, quando a gente se deparou com o tamanho desse mercado, a gente, opa, não é só isso aqui que a gente está, só para onde a gente está olhando. Tem relacionamento com o cliente, tem saque, que daí o número de chamados, volume de chamados, ele é estratosférico, assim, ele é muito grande, né? E é muito ineficiente hoje dentro das empresas, né? Parte desses meus 9 meses aqui foi de estudar um pouco do mercado e fazer bench e tal. E hoje áreas de relacionamento com o cliente, principalmente saque, ouvidoria, que são segundas e terceiras instâncias dentro das empresas, elas são vistas como área de custo, né? E ninguém quer investir em área que é vista Sim. como custo, né? Então, como é que eu atendo com o menor custo possível? E a IA está aí para resolver um dos problemas, né? E, cara, vai ser muito legal assim, a forma como a gente vai entregar isso para o mercado. E aí, para fechar só esse parênteses, dentro dessa linha de áreas de custo, né? Eu ouvi de uma pessoa dizendo, cara, só chega na minha instância aqui, que é a última, né? É a ouvidoria, só merda. Um perdão do francês aqui, né?
Então, quando nenhuma das outras instâncias Ninguém resolveram, conseguiu resolver. cara, chega para mim, então quem é que vai querer botar dinheiro na minha área? Né? Então, a IA vai ajudar aí também esse processo, mas é um pouco dessa visão, assim, de olhar de inovação dos sócios que puxam muito isso de fazer esse movimento ser a primeira empresa, né? Inovação, referência em escuta, traz a tecnologia de fala e aí nos posiciona no mercado hoje desse jeito, olhando para várias áreas, né? Vocês já têm a solução pronta ou estão desenvolvendo ela? A solução ela já existe, ela está pronta, mas o modelo nosso de negócio, ele é um SaaS, mas não um software as a service. A gente está chamando de um service as a software. Então, cada projeto ele é escrito do zero, né? Então, vai depender muito da demanda, do escopo, do tipo de problema que a gente quer resolver de cada um dos clientes. Então, a gente tem vários cases já, tem 3 aí que a gente vai botar na rua nas próximas semanas. Confesso que é muito raro a gente achar cases reais que já estão rodando, mas a gente já tem isso. E várias outras POCs, demos que a gente pode testar. Ou seja, temos a solução. Mas para cada cliente, a entrega é diferente. É interessante quando tu fala dessa base de... Você já tinha a voz, já tinha a denúncia, a voz de quem está demandando o serviço de ouvidoria, de suporte e tudo mais. Como tem empresas buscando a IA para isso? Por exemplo, hoje no CRM da RD, se não me falha a memória, e alguns outros, se eu mando para o WhatsApp, ele automaticamente preenche no meu CRP, no meu CRM. A Meetrocks, que a gente até conheceu juntos, ele vai escutando a ligação do vendedor e automaticamente ele vai preenchendo uma proposta de desenvolvimento daquela pessoa, pontua pontos de melhoria, se está linkado com o playbook ou não, onde falhou na abordagem, na argumentação. E vocês buscam isso para ouvir o que o cliente está demandando e poder trazer ali a solução para não chegar lá no último estágio, né, e conseguir resolver isso um pouco antes. Eu já ouvi relatos de empresas que ficaram maravilhadas com a IA. E aí, cara, vamos acabar com a nossa área de suporte, tudo agora vai ser IA. E em 2 meses da parte de desespero, porque não tinha um humano por trás para entender a dor de verdade daquele cliente, dar um encaminhamento correto, aí depois tem que voltar e contratar todo mundo de novo da área de suporte. Como que vocês se posicionam, diferenciam, desenvolvem essa inteligência, esse serviço as a software, para não cair numa vala de pasteurização do que um dia já foi o telemarketing, do que um dia foi a URA com encaminhamento de chamada, que no fim das contas ninguém resolve. Como que você consegue fazer com que isso seja resolutivo de fato para quem tem uma área de atendimento? Boa. Primeiro, assim, de forma muito responsável, né? Eu não acredito, assim, que a IA vai substituir os humanos num curto espaço de tempo. Eu acho que para algumas atividades, sim, né? E a gente se beneficia disso no nosso dia a dia de trabalho. Mas hoje é muito comum a gente chegar nas empresas e todo mundo... Porque como o tema tá em alta, é hype, todo mundo quer falar, todas as empresas elas estão direcionando de algum jeito, ou de cima para baixo, ou cada área puxando projetos de A. E até acho que isso é um risco ou uma oportunidade, dependendo de quem tem consultorias mais estratégicas, de como é que organiza essas iniciativas de A. Porque se cada área dentro de uma empresa que tem 5 mil funcionários puxar, vai virar uma loucura. Então, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer, todo mundo tem problema, quer resolver com IA. E a primeira coisa que a gente faz assim, é botar a bola no chão. Trouxe 2 exemplos que, para mim, são muito legais. Mas olha como quando a gente para pensar, talvez tem outras coisas que vão encaixar melhor de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Uma delas, essa questão de ouvir e transcrever e passar para um outro sistema e tal, é o que boa parte das áreas hoje de atendimento estão querendo fazer. Porque existe um problema claro que é o de preenchimento de informações em qualquer sistema, seja num RP, num CRM, né? A gente vive isso no dia a dia com os nossos executivos, enfim. Então, exemplo de Meetrocks, né? Analisa a reunião e faz um preenchimento automático dentro de um CRM. Fantástico. E aí, quando a gente vai para uma área de atendimento, tem pessoas que nos dizem, olha que legal, a gente já está com um projeto de IA, porque a IA ouve a ligação e já bota para dentro do sistema e tudo mais. Eu falei, tá, tudo bem.
Daqui 6 meses pode ser que isso aí já não sirva mais, já não seja a inovação, porque você pode ter um agente que faça o atendimento e não necessariamente que transcreva e passe para um sistema. Opa! Então, a primeira coisa que a gente faz é entender bem o cenário de cada um. Então, com muita maturidade, muita responsabilidade, a gente não sai vendendo essa virada de chave de que você tem uma equipe de 200 pessoas dentro de um call center, esquece isso, investe só em A porque vai reduzir custo. Não é por aí, né? Então, onde que a gente tem tentado iniciar os projetos? Impacto alto na entrega, com uma demanda de complexidade média, né? Então a gente tenta absorver a maior parte da complexidade, mas com nível de sensibilidade ou de criticidade de atendimento baixa pro nosso cliente. E aí aos poucos ele vai fazendo a migração ou vai acoplando novos serviços dentro de um agente de IA, que é o que aconteceu uma vez com uma URA tradicional, né? Então a URA ela entrou para triar as pessoas que fazem um chamado via telefone, né? Então ela tria. Depois ela começou a ter recursos de autosserviço, aí vem bot, né? Então a gente vai traçar um caminho muito parecido, mas vai depender muito de maturidade da empresa, da cultura da empresa, da cultura dos clientes. Eu tenho empresa hoje que me diz, eu não quero investir R$ 1 em telefone. Tem empresa que me diz já o contrário, né? Ou seja, o meu canal de telefone ele é muito bom. Então a gente precisa entender e diagnosticar muito bem assim perfis de cliente, maturidade, momento que estão em cada a questão tecnológica e tudo mais. E aí a gente constrói um projeto. Posso começar só por uma FAQ, enfim, estou falando coisas que são óbvias para o Sim, meu sim. dia a dia, mas eu posso começar por questões muito simples, que é uma consulta numa base de conhecimento de uma FAQ, como resolução de serviços que hoje dependem de uma pessoa lá para dizer qual é o valor que eu tenho, o meu saldo numa conta, né? Enfim. Quando tu traz essa questão da maturidade, a gente vive isso em alguns casos, tu bem disse, né? É um hype. Existe um hype em cima, não que seja superficial uma onda passageira. Acho que a IA, a gente precisa aprender a lidar e incorporar ela no dia a dia, mas de uma maneira correta. A gente já lidou com casos em algumas consultorias que a pessoa leu alguma coisa, ouviu alguma coisa sobre IA, e falou, aqui vai resolver minha vida, é só automatizar tudo, jogar ali que ela vai me trazer a resposta pronta. Mas existe uma série de preparações organizacionais antes, de cultura, de, cara, eu quero que o meu líder utilize a IA para fazer um feedback. Primeiro, teu líder sabe qual é o papel no feedback? Para que serve? Ele sabe o que ele tem que desenvolver naquela pessoa, porque a IA não é um líder, a IA é uma ferramenta, né? Pelo menos na maneira como eu entendo. E aí tu trazes o ponto que vocês vão buscar um canal que uma criticidade baixa nesse momento, até para validar aquela tese. Vocês têm claro já qual é o perfil de cliente que vocês buscam? Isso vai dentro da base de clientes que a Contato Seguro já possui? Ou vocês têm um outro perfil que mapearam, que aí vai fazer mais sentido em determinado mercado, segmento? Existe mercado específico ou não? Qualquer pessoa que tenha um nível X de maturidade pode ser cliente de vocês dessa vertical? Como é tudo muito novo, muito recente dentro da empresa, assim, a gente está construindo e entendendo o que funciona melhor, né, relacionado a processo. Quando a gente pensou nessa iniciativa, a gente olhou, vamos olhar para a ouvidoria dos mais de 3 mil clientes que a Contato Seguro já tem e vamos atacar eles. Só que o perfil de cliente da Contato Seguro, cara, literalmente é muito grande, é gigante. Qualquer empresa que tiver mais que 80 funcionários pode ser nossa cliente. Então, isso a gente está falando de mais de 100 mil, 200 mil empresas no Brasil. Então, a gente pensou, pode ir por esse caminho. Mas a gente está indo para uma atuação muito focada em grandes empresas, que, por sua vez, recebem um volume muito grande de chamados. E aí o custo dessa operação fica muito caro e faz sentido investir numa solução de inteligência artificial, investir pesado nisso, que mesmo assim vai ser mais barato, né? Então, a gente está ainda tateando um pouco no mercado, mas está indo para esse caminho. Mapeamos aí mais ou menos 8 ou 10 segmentos que fazem sentido, então tentamos traçar aí 80 ou 100 grandes empresas de cada um desses segmentos. Hoje a gente tem uma lista com mais ou menos 800 a 1.000 grandes empresas no Brasil que têm condições de
de investir nesse tipo de solução, né? Parte disso já é cliente da Contato Seguro, então facilita muito mais o nosso acesso, ainda que as pessoas, né, ou as áreas não sejam exatamente as mesmas, abre o caminho dentro dessas empresas aí para nós. Quando tu está assumindo como diretor dessa nova vertical, né? Já é um modelo de negócio consolidado, a Contato Seguro, mais de 3 mil clientes, grandes clientes, acima de 80 funcionários, tem potencial para ser cliente de vocês. No momento que tu assume essa nova vertical, tu entra nela com espírito de startup, porque assim, beleza, tu tens uma base onde tu pode ir lá bater na porta e falar, deixa eu validar isso aqui. A fase de vocês hoje seria, eu tô no meu MVP, ou não, já tô na atração, ou tô em ideação. Qual é o momento da jornada desse produto, desse serviço que vocês estão oferecendo? Boa. A gente está numa transição de MVP para startup dentro de uma empresa consolidada, Consolidado. né? Então, é um desafio. Hoje a gente já... Inclusive ontem a gente endereçou o terceiro contrato aí dessa nova BU. E os primeiros é aquela coisa, quem você já tem, né? Quais cases você já tem? Então, pô, a gente tem 3 mil clientes dentro de casa, né? Mais de 3 mil clientes dentro de casa. Agora, somado à força da Starion, né? Que, enfim, é a nova sócia da Contato Seguro. Esse número, ele aumenta consideravelmente, mas para essa vertical a gente ainda estava testando, pilotando, construindo MVP e tal. Agora a gente já tem os cases reais. A gente está numa pegada de startup. E a minha atuação, por mais que a nomenclatura né, o título do cargo é de diretor, cara, é dia a dia, é operação. Eu prospecto se precisar prospectar, qualifico lista, qualifico se precisar, construo lista se precisar, vou para dentro dos clientes, gosto de vender, gosto de estar no dia a dia. Agora vamos participar dos projetos também, acabo vivenciando quase todas as áreas assim da BU. Estou muito conectado com o nosso time de produto, de tecnologia também. Então, aí voltando um pouco, falou antes da questão quando trabalhamos juntos na Involves, eu tinha muita pegada de empresa pequena, ou seja, tinha que fazer muita coisa com pouco recurso, né? E apesar da Contato Seguro já ser uma empresa consolidada, grande, dentro da nossa BU, que é composta aí por 8 ou 10 pessoas, cara, a gente ainda tem muito essa pegada, assim, de vamos construir junto, vamos validar essa tese, porque o problema ele existe, vamos validar que a gente soluciona bem, e aí depois a gente vai para outros modelos maiores, né? Mas hoje um pouco do desafio é esse, assim, né? Tu não tá desde o início da jornada da Contato Seguro, mas com certeza tu conhece a jornada, tu já conhece eles há mais tempo do que nós nos conhecemos. E a Contato Seguro chega para mexer em vespeiro, né? Então, no momento que compliance não é a pauta, ela resolve trabalhar com compliance, com governança. Aquilo, teve até um determinado momento que o termo governança era mal visto, e ela vai, aí vem uma lei que ajuda, acredito eu que tenha facilitado a jornada da Contato Seguro nesse sentido. E agora tu traz assim, cara, parte de suporte, de atendimento é custo, né, nas empresas. É um custo, é um mal necessário, vamos dizer assim, dentro lá da DRE, tu tens que ter esse COGS ali, esse custo de servir o cliente. De novo, mexendo no vespeiro. Né? Que paixão é essa pela parte difícil, pelo osso da carne? Acho que quanto maior o desafio, maior o retorno também, né? Mas essa questão do compliance ele é muito engraçado, porque a chave virou faz 2 ou 3 anos, tá? Que aí as empresas começaram a tratar desse tema. Então, antes ele era visto por áreas de compliance mesmo, e agora ele já está embarcado dentro de área de RH, de saúde, bem-estar do colaborador e tudo mais. Tem empresas que genuinamente se importam com isso, tem aquelas outras que vai fazer porque uma lei diz que tem que fazer, ponto, né? E tem aquelas que mesmo que a lei diz Que tem que fazer, tem não que vai fazer, não vai fazer. fazer. E a gente ouvia isso diariamente, assim, e é um pouco frustrante, tá? Inclusive para administrar um time que ouve constantemente não, cara, é difícil, é frustrante, mas a gente teve um sucesso muito legal, assim, no produto da Compliance Station, o de canal de denúncia nem se fala, né? Mas foi uma jornada bacana. E agora, quando a gente vai para áreas de saque e tudo mais, que são áreas de custo, a gente tenta levar uma ótica de que essas áreas elas precisam virar uma área de inteligência. Por que está chegando tanto problema numa ouvidoria? Por que está chegando tanto problema num saque? Como é que esse dado volta lá para frente para eu ajustar a minha operação? Né? Então a gente tenta levar esse tipo
de provocação dentro das conversas, porque senão, de fato, eu vou virar um agente de ad de telemarketing não, de call center, enfim. Então, levar mais com esse propósito. Cara, vamos olhar a área como estratégica e não como custo, né? E já tem algumas empresas que a área está inserida dentro de uma vice-presidência que tem esse olhar um pouco mais cuidado com o cliente. Porque, na verdade, essa área, Davi, ela é de Customer Experience. Sim. Né? Então, ela tem que impactar de uma forma boa o cliente, seja num atendimento, num pós-venda, que eventualmente dá problema, a gente sabe. Mas, pô, qual é o impacto que eu estou gerando para o meu cliente depois que eu vendo, né? Cara, tu trazes um ponto muito interessante. São dois ganhos que a empresa tem ao investir nessa frente, né? Um, tu vai poder agilizar e otimizar o atendimento que aquele cliente, porque tu vai ter uma base de conhecimento muito grande de problemas recorrentes e tu consegue agilizar a solução para parte disso. E ao mesmo tempo melhorar na estratégia, né? Na ponta. Então são duas frentes de ganho que tu tens aqui, né? Não apenas uma. Perfeito. Pega a ponta do cliente e a ponta do... Falando um pouquinho mais do compliance, aí curiosidade minha que não está nem aqui no nosso roteiro. Há algum tempo, ter área de compliance, cuidar da cultura, cuidar das pessoas, era pré-requisito. Eu quero ser great place to work, eu quero ter uma empresa maravilhosa, onde as pessoas se sintam acolhidas, amparadas, que tenham suas vontades atendidas, quase que um filme da Disney. Depois, especialmente pós-eleição do Trump, veio um contramovimento da cultura woke, que isso não é mais bom, não é mais bem visto. Tem uma consultoria que eu acho maravilhosa, que é aqui de Florianópolis, que é a Sing. Eles criam políticas de cultura organizacional e para grandes empresas, desde comitês de diversidade, enfim, várias coisas muito boas. E que eles sofreram um baque com isso, porque as empresas passaram, tá, então eu não preciso mais investir nessa frente. É o que tu falou, tem empresa que investe por crer que aquilo é bom e tem empresa que investe porque o mercado mandou investir, porque um fornecedor, a gente já atendeu o cliente que só criou o comitê de diversidade porque o principal cliente que ele tinha na carteira, que era o JP Morgan, exigia, todo fornecedor meu precisa ter um comitê de diversidade. Tá, então faz essa merda aí. Só que eles não acreditavam naquilo. Então, quando vem essa contramaré, a coisa muda. Vocês foram impactados por isso? Não necessariamente, né? Porque eu não quero entrar numa pauta polêmica aqui, mas a questão de governança, de compliance, de conduta, não está ligada diretamente com pautas de diversidade, né? Diversidade é um exemplo, né? Mas culturas, políticas para pessoas e funcionários de É. uma maneira geral. O que eu posso dizer, assim, Davi? Ter uma conduta adequada dentro de uma empresa é indiferente se a pauta da diversidade ela está mais em alta ou mais em baixa. Eu tenho que respeitar a pessoa, ponto. Né? Eu não posso cometer um problema de assédio ou questões relacionadas a esse tipo de conduta que não são questões legais de se vivenciar dentro de uma empresa, assim. Mas eu acho que o compliance como um todo, ele não tem só o papel de fazer com que as pessoas cumpram as obrigações, né? E sim de educar as pessoas. Uma das bandeiras que eu levanto é que nem todo mundo nasce sabendo o que não é uma conduta adequada. Então a empresa ela precisa criar um mecanismo para ensinar a pessoa que aquele não é uma conduta legal. Né? Como é que ela faz isso? Campanhas de treinamento, campanhas de comunicação, criação de um código de conduta. Né? E eu posso ter pautas de diversidade inseridas dentro dessas questões. Então, eu acho que uma está dentro da outra, mas isso não impactou assim muito a empresa. Pelo contrário, né? Foi bem na época que começaram a surgir as leis aqui de combate a assédio moral, né? Enfim, sexual, e que aumentaram ainda mais a necessidade das empresas investirem nesse tipo de solução, principalmente código de conduta, canal de denúncia, etc. Então a gente tem essa linha aqui e tem a outra que é a questão da lei anticorrupção, de responsabilidade objetiva, onde o fornecedor ele responde também, a empresa que contrata também responde pelas condutas dos fornecedores. Tem a nova lei de licitações, que cita obrigatoriedade também para as empresas que vão se relacionar com órgãos públicos. Então, mudou o governo lá, mudou o direcionamento,
Mas a lei ela começou a condicionar o negócio também para que as empresas tenham um olhar um pouco mais sério para isso, né? E aí, de novo, a gente não pode obrigar ninguém a ter essa preocupação genuína, mas quando chega uma conta de uma trabalhista alta, as pessoas começam a mudar um Ah, pouco. liga o alerta, né? Até tem uma brincadeira, assim, que eu fazia muito quando a gente falava mais sobre compliance. Davi, hoje sabe qual é a bebida que mais dá energia nas pessoas? Não. A água, quando bate na bunda. Cara, então ninguém vai investir em compliance, não, ninguém não, né? Mas a maioria das empresas não investem em políticas de compliance ou programas de integridade de compliance enquanto a água não bate. Cara. Eu ia te fazer essa pergunta. Quando tu olha para o universo de 3.000 clientes que vocês atendem, tu tem uma estimativa percentual quanto que contrata vocês por convicção de aquilo é o certo a ser feito, quanto porque a água bateu na bunda? Davi, a gente só trabalha com clientes genuinamente interessados na solução. Não, brincadeira, não é? Não sei te dizer percentualmente quanto que realmente está engajado com o tema. Como a gente fala muito com áreas de RH, então tem muita empresa que está, de uma forma bem séria, assim, se entregando para esse tipo de assunto. Quando a gente olha para o compliance, eu te digo que é a minoria, assim. Então, 20 a 30% realmente nos contratavam a Compliance Station para, poxa, quero ter um programa de integridade legal, sei que isso tem impacto na minha cultura, sei que isso tem valor para o meu funcionário, muito mais do que um selo de um Great Place to Work, por exemplo, né? Não desmerecendo, mas Uhum. tem empresas que enxergam as coisas de maneira diferente, assim. Né? Isso é interessante, porque teve a época que todo mundo queria ter o selo, teve um momento que o selo foi descredibilizado, tem empresas que criam políticas maravilhosas e não estão nem um pouco preocupadas com aquele selo, né? Então, como isso muda de tempos em tempos, de cada temporada aí que é lançada. Hoje, quando vocês... Tu falou que cada projeto ele é meio customizado, né? É o Service as a Software. E, ao mesmo tempo, vocês estão olhando para a base de vocês para poder desenvolver a tecnologia. O quanto, de fato, tu consegue aproveitar? Porque se tu vai criar um canal ou automatizar através de um canal de denúncia, de reclamação, de ouvidoria para a empresa X, o quanto tu consegue aproveitar da base que tu tens da empresa A, evidentemente respeitando a LGPD e as questões de NDA e tudo mais, mas para aprender aqui para poder aplicar ali, se é um serviço customizado. Se eu entendi bem a dúvida, Davi, o quanto que a gente consegue usar da base hoje para fazer esse tipo de ação. Esse é um tema que eu, particularmente, tenho muito cuidado, assim, porque a gente não está iniciando esse projeto na base de clientes para questões relacionadas à denúncia. Porque hoje o principal diferencial, talvez, ou um dos os fatores que mais nos diferenciam no mercado, é ter um time altamente qualificado para ouvir o que está chegando dos nossos clientes, né? Então, boa parte das denúncias ou dos relatos que a gente ouve, sexta-feira, sábado, domingo, depois da meia-noite, porque são os momentos onde as pessoas estão, às vezes, mais vulneráveis e precisam conversar com alguém, ou porque elas são encorajadas por alguém externo para que faça uma denúncia e tudo mais. Então, colocar uma IA hoje para fazer esse tipo de atendimento, eu acho um tema sensível e talvez esteja jogando um pouco contra o nosso negócio, mas voltando àquele tema, impacto alto com um nível de sensibilidade ou criticidade baixo do ponto de vista do cliente, aqui não é onde a gente quer começar. Por outro lado, hoje a gente tem um volume alto de relatos que a gente recebe que não são procedentes, ou seja, que não deveriam estar chegando no nosso canal. E isso vale para basicamente todas as empresas. Vou dar um exemplo de um cliente que a gente falou, que a gente está conversando. 97% das ligações, cara, 97% das ligações que chegam para o time de ouvidoria não deveriam chegar lá. Ou seja, essa empresa está botando dinheiro em pessoas para ficar o dia inteiro atendendo o telefone. Oi, não é aqui. Oi, não é aqui. Ah, puta, cada 100, 3 deveriam chegar lá. Então, é como eu vou tornar essa área mais eficiente, mais produtiva. E aí, quando a gente olha para as pessoas, essas pessoas podiam estar alocadas fazendo atividade mais estratégica. Não essa operacional de atendimento de telefone para dizer que não é com ele. Né? E até essa é uma das provocações que a gente faz. Quando se fala muito, a IA vai tirar o trabalho das pessoas, vai substituir os seres humanos. Qual empresa hoje que não tem alguma necessidade de aumentar o número de headcount? Cara, aloca para questões mais estratégicas.
usa esse recurso como uma questão operacional. Mas, enfim, a gente não está indo muito para o canal, pode ser que a gente tenha alguma solução aqui, mas para outras de melhorar a eficiência tanto do nosso recebimento quanto dos clientes, é um pouco disso que a gente vai trabalhar nos próximos meses aí. Cara, esse ponto de. Eu tenho certeza que muita parte das URAs que existem no mundo hoje é para tentar evitar que 97% dos chamados cheguem na área que não deveria chegar. Ao mesmo tempo, do lado do consumidor, do usuário, chegar em quem deveria chegar nem sempre é fácil. Eu não consigo contactar, eu tenho uma reclamação, eu tenho uma dúvida e os caminhos que são apresentados, eles não são simples de serem entendidos. E pensando simples até com questão de UX mesmo, né? De user experience. Como que eu. Porque uma coisa é se tu que está habituado com tecnologia, que vive nesse ecossistema, nesse ambiente, tu vai conseguir ver um cenário e saber, tá, não é aqui, é ali. Mas pode ter lá o seu João, a Dona Maria, que não tem tanta intimidade, tanta familiaridade e precisa se encontrar também. Como que vocês conseguem auxiliar nisso? Primeiro, eu não vou sobrecarregar esse 97% que já está sobrecarregado, e isso gera um custo gigantesco para a empresa, por ter um headcount alocado onde não deveria estar, mas ao mesmo tempo facilitar a jornada de quem precisa chegar nesse contato. Sim. Eu, nesses últimos 9 meses aí, eu comecei a construir uma visão na minha cabeça que é que as empresas elas investem em diminuir custos do que entregar uma experiência melhor para o seu cliente. A URA é um recurso que é muito utilizado, principalmente no Brasil, para evitar esse custo de chegar num ser humano lá, né? Então a gente vai ligar para uma operadora de telefone, fica lá 15 minutos digitando 1, 3, 2, aí para chegar num ser humano. Aí o ser humano não me resolve o problema, me transborda para um outro, que não me resolve, e aí eu peço para ir para o cancelamento. E eu fico 1 hora no telefone e não resolvo. Então, a empresa está pensando como que eu diminuo o contato com esses meus operadores, porque isso me custa caro. Né? Então, investe em URA, ou tenta direcionar para o ambiente digital a todo custo. Aqui a gente tem muito o hábito do WhatsApp e tudo mais. Eu acho que as empresas deveriam olhar como que eu melhoro a experiência do meu cliente. Imagina o seguinte, se hoje você ligar para uma operadora de telefonia, ou qualquer que seja o serviço aí que você precise, e prontamente ser atendido, que seja por um agente de inteligência artificial. E esse aí, com o contexto adequado, te recebe de uma forma acolhedora, empática, entende o teu problema. Se for o caso, resolve, e aí vai de quanta autonomia a gente quer dar para um agente IA, ou te transborda para o canal adequado. Então, esse caso dos 97% das ligações, ela faria, de uma certa forma, uma triagem, entendimento e leva para o canal certo. Porque às vezes as pessoas estão chegando lá porque é o canal que ela achou. E aí tem outros exemplos que eu posso trazer aqui. Tem uma companhia uma companhia aérea que o maior índice de chamados dela é para saber se a passagem foi emitida. Pô, a gente que compra a passagem aérea aqui já com alguma recorrência, sabe que chega por e-mail e tal. Mas, né, por que as pessoas estão chegando até lá? Então a gente precisa entender por que elas estão chegando até lá e como que melhora esse tipo de informação, né, para entregar. Rapidamente, mais um. A gente atende hoje a Tigre, tubos e conexões. Sabe qual é o maior volume de chamadas que a gente recebe deles? Qual? Tigrinho. Nossa senhora! Porque as pessoas buscam na internet algum O contato saque do tigrinho. e aí chega o nosso número. Então, e aí chega, cara, e até hoje estava lendo uma notícia que o governo, inclusive, vai investir mais, acho que através do SUS, mais para acolher essas pessoas, para darem um tratamento psicológico, enfim, porque tem problema com o jogo. Então imagina que essas pessoas estão procurando um recurso para falar e chegam no nosso canal que não tem nada a ver, e eu preciso dizer que não é aqui. Então, se eu crio um agente para acolher essa pessoa, entender o problema e direcionar para o canal certo, poxa, estou sendo socialmente responsável. Socialmente responsável, estou entregando uma experiência melhor e estou sendo eficiente. Sim, sim. A questão do atendimento, tem um case que eu sempre uso. Depois que eu saí da Involvos e fui para a Lynx foi adquirida pela Stone, e a Stone tem até um livrinho pequeno que é os 5 segundos.
Se tu pegares hoje o teu telefone e ligar para a Stone, em 5 segundos tu é atendido por um ser humano, com um sorriso na voz, todo aquele protocolo lindo, e eles vão te atender. E como a única coisa que tu tens que preencher é o teu CPF, e ele já vai pegar a tua base e vai saber exatamente onde que está a tua loja, onde que tem a maquininha da Stone. A Stone, ela é provavelmente a taxa mais cara que tem, se comparar com GetNet, com Rede, Cielo. Contudo, o atendimento dela é disparado. É muito superior. E por isso que a gente vê tanto Stone chegando, porque as pessoas precisam ser atendidas. Então, em 5 minutos, 5 segundos, tu és atendido. Eu já vi casos que eu cheguei para fazer análise da área de suporte e a pessoa fala assim, ó, com orgulho, cara, em até 1 minuto o nosso cliente é atendido. Só que 1 minuto é chamando até chegar na URA. Então, tu não atendeu o teu cliente ainda. Ele vai levar até 1 minuto para chegar lá, disque 1, disque 2, disque 3. Para chegar no ser humano, cara, a demora vai ser muito grande. Mas essa questão de entender, acolher e dar uma solução de fato, puto, faz uma diferença enorme. Mas realmente, né, é um custo muito alto. Para a Stone fazer isso de em 5 segundos ter um ser humano para atender outro ser humano, isso é. Eles sabem que estão tirando recursos de algumas áreas para investir pesado ali, ou precisa cobrar mais caro na taxa do cartão para poder dar conta de financiar essa frente de atuação. Edu, como que vocês diferenciam? Eu quero contratar vocês, ou eu mesmo, se eu vou lá no chat GPT e falar, me ensina a desenvolver um agente de IA. A minha agente de IA é para atendimento. Eu quero melhorar a experiência do meu cliente. Como que vocês se diferenciam? Por que que vocês são melhores? Por que que vocês têm essa... Por que que eu devo contratar vocês e não fazer sozinho? Excelente pergunta, tá? E eu acho que, primeiro, por diversos motivos, assim. Primeiro de todos é a referência em escuta. A gente há 20 anos escuta as pessoas. Boa parte das empresas hoje que estão indo por esse caminho, e eu até acho que a criação de agentes ela vai ser algo tão fácil que vai virar uma commodity, vai surgir muita gente, né? Então, muita empresa de tecnologia. A gente é tecnologia e referência em escuta, e aí trouxe a melhor prática de fala, né, que é o que já tem à disposição no mercado hoje, para construir esse produto. Então, o contexto de ouvir, interagir, acolher, isso faz parte da nossa essência. Tá? Então, esse é um dos grandes diferenciais. Né? A gente não é nenhum aventureiro, a gente tem 20 anos de mercado, a gente já faz isso, a gente tem um olhar muito crítico, muito responsável, muito maduro. Né? A questão de botar um agente no ar para esse tipo de atendimento a gente faz com muita responsabilidade. A gente tem se deparado em alguns processos de concorrência, a empresa dizendo que vai fazer em 1 mês. Cara, 1 mês para testar um agente, né? Botar no ar um Sim. agente e sem Validar teste. uma base de conhecimento. Exato, né? Então, assim, usar o recurso, principalmente com muita maturidade e responsabilidade, usando o que a gente tem de melhor. Fora isso, Davi, a gente é uma empresa de compliance. A gente vai lidar com dados sensíveis e a gente é muito rígido com isso. Né? Tem uma frase de um dos sócios lá que fazer o certo é o certo a ser feito. Então, a gente, além de tudo isso, tem esse viés do compliance. E quando a gente vai para essas áreas de saque e ouvidoria, principalmente, que são áreas regulamentadas ou por uma lei do saque ou por um Bacen, a gente tem que ter muita responsabilidade em como isso vai ser trabalhado. Então, qual é a grande preocupação de um banco? Que o caso não estoure no Bacen. Como é que eu construo um agente com esse contexto de acolher, de receber, de resolver, de entregar uma experiência boa para que não chegue até lá? Porque hoje as pessoas elas pulam essa etapa de direto na empresa, elas vão direto aos órgãos. Por quê? Porque é mais fácil, porque eu sei que lá eles vão olhar com um olhar mais cuidadoso e vão me dar o retorno que eu preciso. Então, a gente vai mudar a cultura. Digo muito que a gente vai transformar a forma como as empresas se relacionam com os seus clientes. Então, hoje, é através de serviço, com tecnologia. E aí uma questão muito nossa também como empresa de crescer ouvindo muito os nossos clientes. A Contato Seguro, ela cresceu assim, ela ouvia muitos clientes e o que faz sentido a gente traz para dentro da nossa solução e não fica querendo usar travas de contrato para dizer, não, tem 10 horas contratado, isso aqui não está me demandando 11 horas, então vocês precisam contratar 1 hora a mais, eu vou rodar um aditivo desse tamanho aqui para... não é assim que a gente atua, né? Então, a gente está muito próximo, se precisar alocar
pessoas, equipe dentro do cliente, que eu acho que é uma prática super legal. Hoje a gente está, né, no hype do home office, do work from anywhere, então a gente não quer visitar cliente, a gente não quer estar na rua. E eu acho que a gente tem que usar isso como um recurso, né? Seja o presencial como o remoto, como um recurso. Então, assim, no dia a dia a gente consegue transmitir isso para o cliente. E essa pergunta eu fiz na semana passada, estava almoçando com um cliente nosso, eu perguntei assim, poxa, vocês querem contratar alguém que seja próximo, que entregue um serviço de qualidade, etc e tal. Como é que vocês avaliam isso? E as empresas, elas não estão prontas para responder isso, porque a resposta dele foi o seguinte: a gente ainda olha muito para custo, para custo, para custo, para custo. Então, para fechar essa resposta, com todo esse pacote que eu vou entregar, eu ainda tenho que ser atrativo financeiramente falando, né? Cara, como é importante essa questão. É importante, mas nem sempre se dá a devida importância. A questão de. O meu projeto, eu não vou. Não é um fast food. Eu não vou fazer em 30 dias toda uma base de conhecimentos para poder entender a tua dor, entender a dor do teu cliente, poder criar um canal de comunicação que faça sentido para ele. Na nossa realidade, nós somos uma consultoria especializada em estruturação comercial. Tudo começa com diagnóstico. Não tem como eu querer estruturar a tua área sem conhecer a tua empresa, sem como que tu desenha a tua jornada comercial, quem que fez parte, como que tu precifica. Mas já te pediram para entregar o resultado nos primeiros 3 meses, né? Sim, não tem como. Só que mais do que isso, o cara chega, na hora que eu apresento a proposta, ele fala assim, tá, mas o diagnóstico que eu vi na internet é de graça, e em 4 horas está pronto. Cara, isso não é um diagnóstico, isso é um Google Forms. Um diagnóstico leva 60 dias. Porque eu vou entender como que tu está usando ferramenta, como que tu prepara teu time, como que tu desenvolve tua liderança, como que tu estrutura a tua arquitetura do funil de vendas. Então, é complexo e precisa ser. E sim, custa dinheiro. Não vai ser... A gente tem que ser atrativo, a gente tem que ser competitivo, mas ao mesmo tempo, se tu queres fazer bem feito, isso vai ter um preço, e só que vai impactar na tua experiência. Isso vai dar retorno. Então, de novo, não é 3 meses que tu sai de 2 anos sem bater meta e passa a bater meta todo mês. Não é assim que funciona. Mas em 6 meses tu começa a ver um resultado, tu já vai ver a tua casa arrumada. É saneamento básico, na estruturação é Sim. saneamento básico. Mas falando de experiência, tem a experiência do teu contratante, que vai reduzir custos no médio e longo prazo, a partir do momento que tiver a sua área com a IA embarcada, mas de quem vai entrar em contato, como que é a experiência de fato, assim, porque hoje tem IA que simula a voz humana, eu tenho um medo real de como serão, por exemplo, as próximas eleições, seja no Brasil ou no mundo, pela qualidade cada vez maior que tu pode criar um ser humano e tu olhar, tá, mas é humano ou é IA isso aqui? Até 2, 3 meses atrás, tu conseguia claramente entender, tá, isso aqui é IA. Hoje está começando a ficar difícil, e como que é a experiência na hora que eu te contato ou que eu vou entrar em contato com a tua base de atendimento? É uma voz? É um texto? É uma URA? É um encaminhamento? Boa. A gente consegue trabalhar de forma multicanal. Então, hoje principalmente voz e texto, né? WhatsApp. Ah, por uma questão de boas práticas, e de jogar limpo sempre, né? Eu recomendo que as empresas, nesse atendimento, falem que está sendo atendido por um assistente virtual. Né? Para a pessoa também não se sentir enganada ou qualquer outra coisa. Mas, de fato, hoje a gente pode pegar a sua voz e botar dentro da nossa solução, né? Ou estudos por questão de regionalismo, disse muito que o sotaque do mineiro ele é muito acolhedor, etc. Eu brinco, né, lá no nosso país, no Rio Grande do Sul, pouco bairrista que é, talvez uma voz com um sotaque mais carregado do gaúcho funcione melhor. Então, de novo, isso é o Service as a Software. Tudo isso pensando na experiência do cliente final, né? E não necessariamente de quem está nos contratando ali. Então, a gente tem que olhar os projetos sempre pensando como é que eu vou ter um impacto para a empresa que está me contratando, mas que a experiência lá na ponta seja boa para os indicadores funcionarem. Porque o que hoje são indicadores comuns de mercado? TMA, tempo médio de atendimento, taxa de retenção, e não necessariamente taxa de resolutividade, que são questões diferentes. Então, elas olham muito para isso. Então, eu quero reter mais e o meu TMA ser menor. E aí tem até modelos nossos que a gente pensa, então vamos assumir o risco junto com a empresa. Né? O valor de investimento um pouco menor, mas com gatilhos.
se a empresa, se eu atingir o sucesso aqui, tanto em TMA quanto em resolutividade, eu tenho uma remuneração melhor por isso. Porque daí eu estou entregando um bom serviço, resolvendo e sendo eficiente. Então, mas isso, de novo, não vai ser nos primeiros 30 dias, não vai ser nos 2 meses, nos 3 meses. E é um organismo vivo. A gente vai melhorando os nossos agentes à medida que a gente vai se deparando com novos casos. Né? E todos os dias a gente pega um número de teste e vai fazendo brincadeiras com os nossos agentes. Então a gente liga. Né? No passado a gente estava fazendo muito teste do quem ia ser campeão brasileiro. Né? Agora voltamos lá para o futebol. Para tentar quebrar a IA, porque é assim que a gente vai desenvolvendo e vai criando novas situações, vai fechando ela, a questão dos guardrails, enfim, para que lá na ponta seja uma ligação boa e também não seja um atendente prolixo, né? Mas também não pode ser objetivo demais. Então tem muito cuidado assim em cada Essa projeto. calibragem, essa equalização, ela é bem sensível, né? Exato. E Edu, deixa eu te perguntar do ponto de vista de quem tá. Tu tens um curso para prestar esse serviço. Eu concordo que as pessoas fugiram do contato humano e eu particularmente acho isso ruim. Eu gosto do contato, eu gosto do presencial, eu gosto de estar no cliente. Acho que isso a gente aprende muito mais quando eu faço uma entrevista de diagnóstico pessoalmente do que quando eu faço online. Porque aí eu estou respirando o ambiente, eu visito, eu sei, eu vejo a cultura se torna mais tangível, né? Mas isso tem um custo alto. Então, ao mesmo tempo que tu está procurando uma solução que vai diminuir o custo do cliente no médio e longo prazo, tem um custo para ti fazer isso. Essa personalização, de eu colocar alguém lá do lado para aprender, para eu ter o Edu, que às vezes ele está qualificando, às vezes ele está com clientes, às vezes estou indo no almoço, às vezes estou num podcast. Como que essa operação é financeiramente econômica e tu tens essa visão assim, em que momento que isso vai ser um negócio realmente rentável? Está 8, 9 meses, né? Uma das primeiras atividades que a gente fez foi construir uma calculadora de projeto para ver se a gente tem margem ou não. Então, o que a gente tem custo de serviço, da nossa infraestrutura e de tecnologia. Né? Eu, particularmente, não abro mão de entrega de serviços com qualidade, porque é isso que a gente está querendo, inclusive, vender com a IA, né? Aumento de qualidade de atendimento, né? Melhor experiência, então eu não posso abrir mão na construção financeira dos nossos projetos. Mas eu acho que a gente tem que saber usar o recurso de forma inteligente, né? Daí, voltando àquela questão do remoto, do presencial, eu acho que tem horas que o presencial ele vai funcionar muito bem, eu acho que tem horas que o remoto vai funcionar tão bem quanto, né? A gente só tem que ser inteligente aí na forma de usar os recursos. Isso vale para qualquer questão ou atividade dentro de uma empresa. Tem um momento em que se passa o bastão, assim, eu tenho lá minha agente de IA. Hoje, nos desafios, se eu for ligar numa central de atendimento, seja do banco, seja da telefonia, da internet, eu quero falar com alguém porque eu já tenho clareza de qual é o problema que eu preciso resolver e naquele cardápio que me apresentam não está ali a solução que eu preciso. No desenvolvimento de vocês, existe um gatilho que aqui tu vai direto para o humano porque a IA realmente não vai resolver ou não? Isso ainda não está claro. Existe, e aí é sempre de acordo com o escopo de projeto, mas tem um cuidado que a gente tem que ter para não estressar o cliente. Né? Então, seja no tom de voz, a gente consegue analisar, né, ter a sensibilidade de análise de voz, ou do tipo de termos que ele está utilizando, se a gente já transborda ou não. Mas imagina que você vai ser prontamente atendido e vai dizer assim, ó, tô com um problema, preciso de uma segunda via do meu boleto. Aí, se ela tiver capacidade de resolver, ela resolve, se ela não tiver, transborda para um ser humano. Mas você não vai mais ter aquela espera, aquela ura, né? Isso aí acabou, né? Para mim, isso não é o futuro, isso já está acontecendo. Já é arcaico, né? Exatamente. Ninguém mais quer ter esse contato. E aí, só para fechar isso, e é uma questão cultural, a gente vai voltar a usar mais o telefone por isso. É uma das coisas que eu acredito. Porque a gente vai ter o pronto atendimento e de uma forma resolutiva com velocidade. Legal. Já vai se encaminhando aqui para o final. Deixa eu te perguntar, tem algum mercado que tu acha aqui a IA não vai se aplicar? Aqui, esse modelo que a gente está desenhando de negócio não é para... Aqui tem que ser um humano sim, porque é extremamente crítico. Ou não, tu enxergas que com a devida... Se for dado o devido tempo de aprendizagem, em algum momento
todo tipo de atendimento poderá passar por uma IA? Eu acho que num futuro, todo tipo de atendimento poderá ser atendido por IA, mas eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer lá na Sim. frente, se vão ser construídas questões mais complexas que vão depender de um atendimento humano. E vai depender muito do cliente também. Se o cliente não se adequar esse tipo de atendimento, né? Então, é muito difícil dizer assim, mas hoje, para questões simples de autosserviço, o investimento em agentes de IA é a melhor alternativa que se tem, com certeza. Falando do Edu vendedor, que vai bater na porta do cliente para oferecer essa solução, quem é teu interlocutor? É o CEO que está vendo toda a estratégia e percebeu que aqui é um gargalo, porque gera um custo alto, um tempo de atendimento, uma experiência ruim para o cliente? É o CFO que olha só para o custo? É o líder de CX? Ou de repente o líder de CX pode te ver como uma ameaça? Porque, cara, se ele entra aqui e revoluciona, eu perco minha cadeira, perco meu emprego, né? Com quem que tu conversa? Converso com áreas de CX, áreas de inovação e algumas células de IA que as grandes empresas já têm. Ainda nenhuma área de CX levantou essa bandeira de receio, pelo menos não de uma forma explícita, né? E o impacto daí da conversa com essas áreas, obviamente, vai para C-level, mas também converso muito com os analistas, porque é essa turma aqui entende muito do dia a dia, seja de fluxo de atendimento, de dados, de métricas. Então, é uma construção a várias mãos, assim, né? Bom, aquele dado de venda complexa de envolver 8 a 12 pessoas, cara, às vezes na primeira reunião já tenho 8, 10 pessoas. Sim. Cara, pra gente fechar, eu comentei que a Contato Seguro gosta de ir onde tem um vespeiro, né? Mas tu também tem um pouco disso, né? Porque tu tá lá tu liderou uma área do Compliance Station, consegue um bom resultado, poderia estar, vamos dizer aí, numa situação mais confortável, porque ali tu domina o produto, tu domina o, o script, domina como se faz a receita daquele bolo. E tu resolve, tá, deixa eu me aventurar, deixa eu pegar essa ideia e transformar numa vertical e validar e acaba sendo um pensamento e uma atitude de empreendedor dentro de um negócio consolidado, é sair, fugir da tua zona de conforto. Por quê? Tu também gosta do vespeiro? Talvez eu goste, e talvez seja a primeira pessoa que me pergunta isso, me provoca, assim. Eu nunca tinha parado para pensar, mas das minhas decisões profissionais eu sempre tentei estabelecer algumas questões que eu acho que são importantes, né? E uma delas é o quão essencial é um produto ou um bem para quem está comprando, né? A gente viu no momento de pandemia, principalmente assim, para sair da noite pro dia pro zero. E talvez foi a época que a gente mais trabalhou, sim, eu me lembro, uma rotina muito intensa, mas foi muito legal, cresci muito, aprendi muito, e até voltando no início, eu também aprendi muito com vocês, né? Acho que foi uma troca muito legal. E hoje eu vejo a IA como uma questão que, uma tecnologia que vai se tornar um bem essencial para as pessoas, para as empresas. E, enfim, acho que talvez seja um pouco disso que eu esteja olhando. E claro, né, diferente de outras coisas que já vieram aí, como metaverso, mas loucura assim que hoje não se vê muito mais falar, eu acho que a IA vai se tornar um negócio presente assim no nosso dia a dia. Então, talvez seja por isso. Que legal, cara. Legal. Edu, muito obrigado por ter vindo por lá de Porto Alegre. Acho que é o nosso primeiro convidado que veio de outro país, como tu falou, né? Do país do Rio Essa é Grandense. boa, vai dar um corte legal. O meu país lá, o Rio Grande do Sul, cara, tem um pavor desse bairrismo nosso aqui. Não, somos todos brasileiros. E todo mundo gosta de carne aqui, né? Que desculpem os Perfeitamente. veganos, que não é um podcast vegano. Edu, obrigado por ter vindo, obrigado por ter ensinado, ter mais uma vez proporcionado que eu aprendesse tanto contigo. Fica à vontade para dar recado final, se quiser. A gente vai deixar os teus contatos, os contatos da Contato Seguro, LinkedIn, site, página, aqui na descrição do vídeo. Mas fica à vontade para se despedir, Boa. recados finais. Acho que meu objetivo aqui nunca foi vir fazer um jabá aqui e ficar falando da empresa. Acho que o bate-papo ele foi muito legal. Eu gosto muito de falar sobre venda, sobre processo, sobre liderança, sobre IA, enfim, que agora é esse tema novo, mas vou usar o espaço aqui para te agradecer pelo convite, né, pela nossa amizade e dizer que é um prazer estar
tá vendo tudo isso que tu tem construído, assim, e alguém que participou da tua jornada lá de 6, 7 anos, que uma ironia do destino de uma pandemia fez tu mudar completamente, assim, Sim. o rumo da tua vida e dizer que eu tô muito orgulhoso aqui e feliz de estar participando disso. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. Tenho certeza que foi uma aula muito bom aprender maneiras diferentes de se utilizar a IA, pensar como grandes empresas estão utilizando isso como um recurso para desenvolvimento de novas soluções, não só como um atalho, que é o que muita gente trabalha com a IA, mas sim como recurso de fato para a construção de soluções. E semana que vem a gente vai ter mais um papo aqui no Seu Sniper com outro empreendedor, outra autoridade para a gente aprender como é que se vende isso. Valeu e até quarta-feira que vem.